Estamos unidos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos assentar. Então nós estamos agora nessa segunda parte do tema. Então, a parte histórica. E dentro desse itinerário a gente vai ver um pouquinho a dimensão da apologética passando pela história da igreja. Acredito que a gente vai conseguir ver hoje a parte do Novo Testamento e uma parte do período apostólico. Vamos ver, né? Depende da caminhada aí. Na semana passada a gente já reformulou a questão do Antigo Testamento, a apologética do Antigo Testamento. Então, nós temos aí a caminhada do período do Novo Testamento, período da patrística, o período medieval, período moderno, contemporâneo e apologética na atualidade, que a gente vai ver alguns teólogos e algumas indicações sobre a história, sobre o conceito de apologética na atualidade. Então, na semana passada, nós refletimos um pouquinho sobre a questão da apologética no Antigo Testamento. Vamos recordar um pouquinho junto aquilo que a gente refletiu? Então, em breves palavras aí, quem poderia dizer o que significa viver essa apologética no Antigo Testamento? Qual foi o itinerário que a gente seguiu? Alguém pode pincelar só por algumas palavras? E aí? Isso. Então a gente refletiu, existe uma apologética do Antigo Testamento? Como a gente refletiu? Sim, né? Existe uma apologética do Antigo Testamento. Ela se dá na defesa da fé e dos costumes judaicos. Então, vamos dar um exemplo de uma defesa da fé em relação aqui aos costumes judaicos. Um texto bíblico, uma situação bíblica. Só uma situação. Um personagem bíblico. Moisés, né? A gente refletiu a figura de Moisés, que para viver essa aliança com Deus, retira o povo hebreu da escravidão para essa entrada à terra prometida. A gente refletiu outros personagens, algumas mulheres bíblicas que viveram bem profundamente, é bem nítida essa apologética, é bem nítido a apologética que elas trouxeram dentro dos textos. Esther, Judite, Ruth também, entre outras mulheres e outros homens profetas, conseguiram transmitir para nós essa defesa da sua fé, da sua identidade judaica, né, da sua identidade judia. No caso ali, em defesa, por exemplo, da aliança com Deus, das promessas que Deus faz com o seu povo. Então, por isso, por exemplo, nós temos a rainha Esther, que realmente é fiel às palavras de Deus, à palavra, às leis, e em prova disso enfrentou toda a situação que nós ouvimos no livro de Esther. Então vale a pena a gente ler o livro de Esther, o livro de Ruth, Judite, entre outros textos que torna muito claro. Dentro do Antigo Testamento a gente refletiu também a figura de Daniel, também defendendo a sua fé, a sua identidade, e aí nós temos aquele texto muito conhecido que é Davi na cova dos leões. Então nós refletimos tudo isso dentro do outro encontro. Então, a defesa das promessas divinas, também isso é muito, muito visível, o profetismo em Israel, Isaías, Jeremias, entre outros profetas, defenderam essa fé dentro desse itinerário. A conservação da lei, então a vida da lei. Nós temos livros que mostram profundamente essa conservação da lei e a vivência agora dessa lei no templo. Por exemplo, Esdras e Neemias trazem essa conservação da lei. A apologia dos profetas, a gente refletiu também o que é a apologia, a defesa da fé. Então, os profetas ajudaram
o povo de Deus a viver essa fidelidade e assim defender a fé que eles receberam um com os outros dentro da lei. Então, quando a gente fala de defesa da fé, a gente parece que no mundo atual a gente quer atacar. A gente pensa em apologia como ataque. E a vivência da lei, a vivência da palavra, já é também uma espécie de apologia, porque as pessoas visualizam essa vivência da palavra de Deus, então você realmente vive esse escudo, essa defesa própria na vivência. Então, vivendo a fé, nós já a defendemos, porque eu tomo para si aquilo que é próprio da fé. Então, isso é importante a gente perceber também quando a gente refletir o conceito de apologia. Por isso que em outros momentos agora a gente vai ver que a defesa de fé não é um ataque, vamos dizer assim, um discurso, um jeito de revidar aquilo que alguém colocou sobre a minha fé. Tá? Então nem sempre acontece assim. E no Novo Testamento, como que essa aliança com Deus ela é firmada? Então, para que a gente possa entender uma defesa da fé, a gente tem que pensar aqui e a quem nós defendemos. Então, não há como pensar no Novo Testamento sem a centralidade dessa nova aliança que é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Então, nós seguimos essa vivência, essa experiência centrada em Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo, ele vem resgatar toda a aliança que já acontecia no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento das promessas. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, os demais evangelhos, nós vamos ver o quê? Que tudo aquilo que os profetas anunciaram, disseram, ele vai se cumprir na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Todos os relatos, todos os acontecimentos, nós conseguimos justificá-lo a partir do Antigo Testamento. Se pegarmos, por exemplo, o nascimento, nós temos uma justificativa do nascimento de Jesus no Antigo Testamento. Consegue lembrar? Isaías. Nós temos o profeta Isaías, né, que vai, vamos dizer assim, prever a chegada desse Messias, desse Senhor. E entre outros, nós temos Miqueias, que ele vai colocar a figura da nova Sião. E uma figura, nós temos para nós a figura de Maria. Então, a figura da Virgem. Então, nós temos Miqueias, nós temos outros textos que vão mostrar para nós essa possibilidade do Senhor, né, do Verbo encarnado entre nós. Nós temos também a questão da descendência, da ascendência da descendência. Então o Messias viria da descendência da onde? De quem? De Davi. Então nós temos o relato de Mateus dizendo de quem era essa descendência. Aquela genealogia que nós ouvimos não é um simples discurso, não foi colocado lá do nada. Muitos, quando leem esse evangelho nas reflexões das celebrações litúrgicas, falam assim, mas o que isso tem a ver? O que isso vai acrescentar? Uma revelação de uma genealogia. E isso acrescenta muito. Quer dizer para nós o quê? Da onde veio o cumprimento das promessas do Messias no meio de nós. Então nós temos as 14 gerações que vão revelar para nós de onde veio o nosso Salvador. Então a genealogia também é importante. Então nós temos a figura do rei Davi e da sua descendência, como já havia a promessa do Senhor dessa descendência. Se nós temos a questão do nascimento, a vida de Jesus também. A vida de Jesus também
ela já era pré-anunciada. Então, todos os relatos de milagres e sinais que nós visualizamos na pessoa de Jesus Cristo, alguns profetas a realizaram, mas não plenamente como Jesus. Isso a gente refletiu em outros encontros, lembram? Alguns relatos que a gente foi fazendo essa comparação. Sim? Um exemplo. Moisés, né? A abertura do mar vermelho, Elias, entre outros, né? O milagre do pão, a viúva de Sarepta, entre outros textos, por exemplo, de Elias, Jesus vai realizar ainda de modo maior que essas coisas que os profetas realizaram. E nós temos também a morte, a paixão e a morte de Jesus. Ela já era pré-anunciada no Antigo Testamento? Sim ou não? Nós temos uma visualização de algum texto? Qual? Isaías também, o servo sofredor, nós temos o texto do servo sofredor, nós temos os Salmos, nós temos diversos textos que vai mostrar o sofrimento do Messias. Se nós temos, por exemplo, a figura de Jesus como pastor, nós temos essa figura de outros nesse pastoril? Nós temos no livro de Zacarias, nós temos o próprio Davi, da onde ele veio, da sua linhagem, do pastoril. Então nós temos essa figura desse cumprimento em Jesus Cristo como pastor. E entre outros textos que a gente vai analisando dentro do sentido bíblico. Por que eu estou mostrando isso? Porque para a gente fazer uma apologética, uma defesa da pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que descobrir quem é esse Jesus para nós. Jesus é alguém simplesmente que fez um bem à humanidade, que disse palavras bonitas, que disse palavras confortantes para o povo de Deus? Não simplesmente, porque muitas pessoas na humanidade disseram palavras bonitas, escreveram, falaram e dialogaram com a humanidade. Mas a pessoa de Jesus Cristo, ele foi muito além daquilo que realmente é para nós uma pessoa. Então, Jesus Cristo, na nossa profissão de fé, como a gente já disse, é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o Evangelho, ele vai narrar essa pessoa, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então não há como repartir essa pessoa de Jesus e nem como deixar de lado um ou outro. Então entre a humanidade a gente tem essas discrepâncias, né? Ora as pessoas vivem absolutamente e somente um Jesus histórico, um Jesus humano e só humano, e em outros momentos um Jesus divino, esquecendo da sua humanidade. Então essa é a tensão que dentro da fé cristã a gente vive e também no nosso dia a dia a gente tem que articular. Então o Novo Testamento vai ajudar a descobrir para nós e de modo concreto os evangelhos. Os evangelhos vão mostrar para nós quem é Jesus. Então, o fio condutor do evangelho é revelar para nós. Qualquer evangelho, ele quer mostrar a uma comunidade, a partir da vivência dos apóstolos, quem é Jesus Cristo para cada um de nós. Então, nós temos quantos evangelhos? 4, né? Nós temos os quatro evangelhos. A centralidade do evangelho. Todos os evangelhos, eles estão em vista do quê? Do relato da paixão, morte e ressurreição. Todos eles, até mesmo o evento da encarnação, o evento do nascimento, da genealogia, eles partem para quê? Para revelar para nós quem é Jesus. E só compreendemos quem é Jesus a partir desse evento da paixão, morte e ressurreição. E aí que nós compreendemos
o amor de Cristo Jesus, pela sua paixão, morte, cruz, e ainda a sua entrega permanente em nossa vida pela ressurreição. Se nós não acreditássemos na ressurreição, vocês não estariam nem aqui hoje nessa aula, nesse encontro. É porque vocês acreditam. Então, a centralidade do Evangelho é sempre essa identidade, da paixão, morte e ressurreição. Toda a vida pública de Jesus, ele vai sinalizando esse momento. Ele vai mostrando que, através dessa atitude, ele vai demonstrar a forma maior de doação, de amor, que é nessa entrega da paixão, morte e ressurreição. Então nós temos, vou colocar aqui não em ordem cronológica, mas o Evangelho de João, o último evangelho a ser escrito. A gente vai ver um pouquinho sobre essa teologia de João, o que ele quer dizer a respeito de Jesus, o que ele quer mostrar, qual a imagem desse Jesus, como ele vai apresentar esse Jesus para cada um de nós. Isso é diferente dos outros evangelhos, que nós temos o quê? Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por que são chamados de evangelhos sinóticos? Porque se nós comparássemos os evangelhos, eles têm em grandes parcelas textos próximos um dos outros. Nós temos relatos muito próximos em que se equiparam e provavelmente veio de uma única fonte. Dentro da teologia é uma situação que se coloca, é uma reflexão em que dizem que esses três evangelhos vêm de uma fonte chamada fonte Q, uma única fonte em que brota esses três relatos. E a partir daí, dessa única fonte, pode ser primeiro sempre uma tradição oral, ou seja, alguém disse para os apóstolos, para os evangelistas, aquilo que aconteceu, ou eles mesmos conseguiram visualizar a pessoa de Jesus Cristo, conheceram Jesus e anunciaram para as suas comunidades. Então nós temos aqui o Evangelho de Mateus. Se nós temos o Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, ele fez uma experiência desse Cristo. Então, existia uma fonte única em que Mateus, Marcos e Lucas experimentaram e transmitiram o evangelho para cada comunidade. Nem sempre eles colocaram os mesmos relatos. Por quê? Havia uma necessidade, por exemplo, da comunidade de Mateus, eles ouvirem uma situação da pessoa de Jesus Cristo, uma parábola, um acontecimento. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, nós temos a passagem que nós temos dos discípulos de Emaús. Em outros evangelhos nós temos? Não? Sim ou não? Não, não temos. Por que que Lucas fez questão de colocar aquele evangelho e Marcos e Mateus não o colocou? Existia um fio condutor dentro do evangelho que fez com que Lucas recordasse aquela situação dos discípulos de Emaús com o próprio Cristo. Então o evangelho de Lucas é o evangelho, por exemplo, o evangelho do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo que ilumina a igreja. Então, Lucas é o evangelho do Espírito Santo e o evangelho do caminho. Percebam que o início do evangelho, ele começa já em Jerusalém, depois ele parte para a Galileia, ele termina em Jerusalém. E Lucas dá continuidade. Nós não podemos ler o evangelho de Lucas sem Atos dos Apóstolos, que retoma a sua caminhada em Jerusalém, na experiência de Pentecoste, e vai terminar onde Atos dos Apóstolos? Na leitura da Jerusalém Celeste. Então, Jerusalém era o lugar da promessa do reinado, do reino de Deus. Então, por isso, nós temos o Evangelho de Lucas com essa situação
do fio condutor dessa caminhada do povo de Deus. Por isso, Lucas vai lembrar essa experiência da caminhada dos discípulos de Emaús com o próprio Cristo. Então, cada evangelho, ele vai mostrar o quê? Mostrar esse fio condutor, que a partir da caminhada do povo de Deus, eu vou entender a experiência do Cristo ressuscitado em nossa vida. Então, tenho Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelistas. É importante para a gente, qualquer estudo sobre a palavra, a gente perceber e visualizar. Todos os escritos, antes de ser colocado no papel, e não era um papel, né? Eram pergaminhos, eram tecidos, né? Antigamente não tinha esse recurso que nós temos hoje, né? De papel, de impressão. Todos eles, antes de serem escritos, eles eram o quê? Eles eram transmitidos por palavras. Então, provavelmente os apóstolos, os evangelistas, fizeram essa transmissão por palavra, verbalmente. E a partir disso, por uma necessidade, as comunidades onde eles iam evangelizando, eles sentiram a necessidade de escrever aquilo que eles viveram, aquilo que eles falavam, e agora eles estavam o quê? Transmitindo verbalmente, ou melhor, de modo escrito, aquilo que eles falavam. Isso traz o quê? Que cada um fez uma experiência desse Cristo Jesus. O Jesus é o mesmo, é o mesmo Jesus. Porém, com situações diferentes na comunidade, eles foram trazendo aquelas imagens de Jesus. A comunidade de Mateus vivia uma experiência única. Marcos também tinha um outro tipo de experiência. Lucas também. E João ainda muito diferente. Mateus, por exemplo. Vocês vão perceber que a maior parte da vida pública de Jesus no Evangelho de Mateus é de discutir com os fariseus. Parece que Jesus, a todo momento, está discutindo com os fariseus e os fariseus com Jesus. Por quê? Porque ali tem comunidades em que eles precisavam decidir. Eu estou aqui vivendo entre os fariseus, eu estou na sinagoga, ou eu agora vou criar essa minha identidade cristã? Realmente sair dessa identidade judaica e viver essa nova forma que é o cristianismo. Então Mateus tem um sentido próprio de mostrar esse evangelho. E Marcos? João Marcos é discípulo de quem? De quem João Marcos é discípulo? Que nós sabemos. De Paulo. Então ele era discípulo dos apóstolos ainda. Então é alguém que estava distante, né, dessa situação do próprio Cristo. Provavelmente nem conheceu Jesus. Porém, ouviu dos apóstolos o relato dos evangelhos e transmitiu para uma comunidade. Há diversas teorias, né? Alguns dizem que João Marcos, quando escreveu o evangelho, estava em Roma. E isso é provável. Por quê? Porque todos os textos eles têm muitos nomes latinos dentro do texto de Marcos. Por exemplo, quando se fala de moedas, se chama de um termo romano. Quando João Marcos ele descreve a Galileia, subentende que ele nem passou pela Galileia, porque ele falava de um lugar, de uma cidade, já Jesus ia para outra, parecia que era tão fácil e tão prático. E que, na verdade, duraria dias e muito tempo para chegar naquele lugar. Então, ele desconhecia a geografia da Galileia. Então, por isso, se não for Roma, é um lugar fora de Jerusalém e da Galileia. Então, ele não estava ali dentro da experiência. Então, ele estava escrevendo para quem? Para uma comunidade distante, romano, grego, comunidade helênico. Então, tem um outro tipo de leitura que ele está fazendo ali. Então, apropria de uma única fonte, em que todos os três traziam as parábolas, acontecimentos que chegavam próximos, porém, com uma lição própria para aquela comunidade. Lucas também. Lucas ainda ele está falando para quê? Para comunidades gregas, comunidades helênicas.
Então, por isso, ele vai trazer situações em que, para os gregos, para os helênicos, eles vão mostrar, nossa, realmente esse é o Senhor. Ele ressuscitou. Então, por isso, Lucas vai mostrar fortemente os relatos de curas. Os relatos em que Jesus vai mostrando o quê? As curas com relação aos enfermos, aos coxos, aleijados. Então, diante da caminhada cristã, aonde Jesus passa, ele cura e ele vive a sua identidade de Senhor, senhorio. Então, essa é a expressão máxima dos evangelhos sinóticos. Aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês, existe um chamado Sinopse dos 4 Evangelhos. Esse livro, ele tem as comparações dos... É um quadro sinótico. Deixa eu ver se está de ponta cabeça aqui. Aqui, ó. Eu tenho os 3 textos, e às vezes os 4 textos que eles se identificam. Então aqui eu tenho o quê? De modo paralelo, os 3 textos de modo iguais. E o que muda de um texto para outro. A gente não vai fazer isso, porque é uma exegese, aí a gente teria que aprofundar muito, né, e levaria muito tempo para a gente fazer esse tipo de exercício. Mas vocês podem fazer no dia a dia. Vai lá procurando o evangelho, vamos ver, e às vezes as Bíblias indicam isso, uma parábola. Tem outra parábola em outro texto? O que está diferente de um texto do outro? O que está diferente é a lição diferente para cada comunidade. Porém, a história é a mesma. Muda uma palavra ou outra, porque eu estou dizendo há comunidades diferentes. Às vezes as pessoas questionam por que a pescaria lá em Pedro tem uma atitude diferente com os apóstolos e lá com outra relação um pouco diversa ou um texto mais reduzido. Então, cada comunidade ele quer dar uma lição através daquele texto que foi escrito. Tá? Então, tem esse chamado quadro sinótico. Na teologia, né, quem fez teologia ou que vai passar pela teologia, a gente perdia horas fazendo essas comparações e aí mostrando o que é diferente ou não. E a gente grifava com várias cores para tentar mostrar essas diferenças, tá bom? Depois que alguém quiser ver, quiser passando um para o outro, só para visualizar. Então, existem essas diferenças. João é um evangelho único, então é uma única fonte. É um texto que foi escrito posteriormente. Então, o primeiro texto do Novo Testamento escrito, alguém sabe qual que é? Não? Por volta do ano 45. Alguém sabe? Vou dar uma pista. É da Carta de São Paulo. Pode chutar, gente. Não tem problema. Romanos não. Romanos é um pouquinho para frente. Coríntios não. Coríntios sempre fica em segundo plano, né? Os corintianos. Gálatas também não. A segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda, os primeiros escritos. Como é uma porta de entrada dentro da literatura paulina. Então, Paulo escreveu primeiro as suas cartas do que o Evangelho, embora a gente coloca de forma cronológica, mas os escritos paulinos vêm por primeiro, tá? Alguns escritos. Nós temos o Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito, porém não está em ordem cronológica, né? Não quer dizer que o Evangelho de Mateus, estando por primeiro, que foi escrito por primeiro. Nós temos Marcos, e que depois aí, se vocês pegarem um livro de teologia bíblica, um vai falar uma data, outra aproximada, né? Então vamos colocar de modo aproximado, né, para não dar divergência de um com o outro, no ano 60 e 65, por aí, tá bom? E depois os outros textos de modo seguinte, Mateus por volta de 70, junto com Lucas, 80, alguns dizem que é 90, e João próximo do ano 100. Então foi quase
na mudança do século, o Evangelho de João. E aí alguns dizem uma coisa e outro outra. Isso é importante para a gente perceber, né, dentro dessa tradição. Então, como a gente consegue ver a primeira fonte do Evangelho? É através do Evangelho de Marcos. Marcos, ele traz uma fonte, vamos dizer assim, não que os evangelhos não sejam confiáveis, pelo contrário, todos eles mostram claramente aquilo que é. Porém, Marcos, ele mostra mais de perto a lente do Evangelho. É como se a gente tivesse mais próximo àquela imagem daquele relato, e Marcos consegue mostrar desse modo. Embora tem gente que fala, não, mas parece que o Evangelho de Lucas consigo visualizar melhor. Daí cada um consegue visualizar melhor a pessoa de Jesus Cristo segundo algum evangelho ou os 4 evangelhos todos, tá? Então, só para a gente saber, né, o evangelho. Então, qual foi o primeiro evangelho escrito? Marcos. Depois, Mateus, Lucas, João. Tá bom? Então, isso é importante para a gente entender um pouquinho a dinâmica do evangelho nesse sentido histórico. Tá? Então, cada um tem uma leitura para cada evangelho e para uma comunidade em que eles vão trazer esses evangelhos. Tá bom? Então, Lucas, ele deve ser lido a partir do quê? A partir dessa experiência, desse caminho, desse segmento, e não pode ser lido separadamente de Atos dos Apóstolos. Se você ler o Evangelho de Lucas, faça a experiência de já ler Atos dos Apóstolos, que você vai ver que é um processo de continuidade. Então, Lucas vai mostrar a continuidade dessa história da salvação, dessa nova aliança em Cristo Jesus. Tá bom? E João, né, para a gente entender um pouquinho o texto de João, qual que é a proposta de João dentro do itinerário bíblico? Eu vou dar um exemplo de um texto bíblico, pode ser? E a partir disso a gente vai mostrar qual é a intenção de João dentro do seu evangelho. É importante saber que João, ele divide o seu evangelho em 2 partes. A primeira, o chamado livro dos sinais. Ele vai até o capítulo 12. Depois, do capítulo 12 seguintes, nós temos o chamado livro da glória. Jesus vai colocar inúmeros discursos. Vocês visualizam isso, né? Os discursos de Jesus. O evangelho desse final de semana, lembram? Desse final de semana? É um discurso de Jesus. Se pegarmos todos esses discursos e colocarmos na boca de Jesus, no momento da cruz, cairia muito bem. Porque Jesus está fazendo um discurso em meio a essa situação da cruz. A cruz é o seu trono da glória. Parece que a cruz e a ressurreição do Evangelho de João se confundem. Interessante que Jesus na cruz ele discute bastante, fala, entrega a mãe para João, para o discípulo para a mãe. Tem todo esse discurso. Por quê? Jesus ele vai mostrando, revelando aquilo que ele viveu na cruz, é aquilo que ele colocou como discurso dentro do texto deste chamado Evangelho da Glória. O primeiro momento é os sinais de Jesus, no Evangelho de João. Esses sinais vai mostrar o porquê que ele veio e quem é ele. Então a gente vai ver, por exemplo, através de um sinal. O exemplo aqui que eu vou dar é o relato da samaritana. Vocês lembram o relato? Sim? Então, qual que é a cena? Jesus, ele faz um encontro com a samaritana. Onde ele está? No poço. Onde era esse poço? Na Samaria. Na Samaria. Uma terra em que, para os judeus, era um lugar onde eles nem poderiam passar. Quando um judeu ia da Galileia para Jerusalém, ele desviava o lugar, mas ele não ia para a Samaria. E a Samaria
cortava o caminho para quem ia da Galiléia para Jerusalém. Então, só para a gente entender. Tá? Então, aqui o mapa, né? Olha a Galiléia lá, o lugar onde Jesus mais passou. Estava muito distante da onde? De Jerusalém. Olha Jerusalém aqui. Estava muito distante. Boa parte Jesus viveu lá no norte. Era um lugar considerado que era a periferia da periferia. Por quê? Por que era a grande periferia que Jesus vivia? Porque era próximo ali a Fenícia. Era lugar dos idólatras. A Galiléia era a porta de entrada do lugar onde o povo costumava passar e que vivia a sua idolatria. Embora Israel estava cercado desses povos também. E ali, dentro desse itinerário, Jesus caminhou por muitos lugares. Se nós temos, por exemplo, Cafarnaum, era uma cidade construída no tempo de Jesus e que era a porta de entrada dos pagãos. O Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus começa o seu ministério em Cafarnaum, o lugar onde é considerado a Galiléia dos pagãos. Não é assim o termo? Galiléia dos pagãos, que estava ali nesse lugar em limite dos pagãos. E Jesus, então, estava da Galiléia e ele vai passar pela Samaria para ir a Jerusalém. Então, o Evangelho vai dizer que Jesus tinha que passar pela Samaria. Ele tinha que passar? Tinha, porque ele é Senhor da vida. Para ele não existe limite, não existe distância, não existe lugar onde ele não possa estar. Então Jesus, ele caminha em qualquer lugar onde ele desejar. Para ele não existe discriminação e limites. Então por isso o texto vai dizer que ele tinha que passar na Samaria. Então ele tem que passar e fazer a experiência com todo o povo. Jesus é o quê? Senhor de todos. O Evangelho de João vai mostrar que Jesus é Senhor de todos os povos. É luz. Então, lá ele fez a experiência com a samaritana. E a mulher samaritana, o que acontece com essa mulher? Primeiro, quando ela vê Jesus, ela se sente autodiscriminada, porque ela não poderia ter um tipo de relacionamento pessoal, mesmo se não fosse samaritana. Se fosse uma judia, não poderia estar a sós num poço. O texto faz questão de dizer que os apóstolos deram uma voltinha. Não faz? Porque ali tem um encontro pessoal. É um encontro pessoal que todos nós fazemos. O Evangelho de João mostra os encontros pessoais de Jesus. Então Jesus quis fazer essa experiência pessoal com aquela mulher em um lugar que era importante antigamente. Era o poço de Jacó. Era um lugar que agora, segundo os judeus, não dava mais água, porque estava com os samaritanos. E lá existia um antigo templo, em que se vivia as tradições. Devido à idolatria daquele povo, o que aconteceu? O povo viveu a adoração ao culto aos deuses. E quem não queria viver o culto aos deuses, ia para Jerusalém ou ia para a Galiléia. E por isso lá os judeus nem pisavam e nem se relacionavam, porque consideravam eles como impuros. Jesus vai se relacionar com essas pessoas também, tá? Que é importante. Então Jesus, ele vai dizer à mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta aqui. Parece que Jesus conhecia aquela mulher, né? Chama o teu marido, vem aqui e vamos conversar, né? Porque Jesus estava fazendo uma proposta. Primeiro qual é a atitude de Jesus diante do poço? Lembram? Dá-me de beber. Jesus pede e se coloca como aquele que tem sede. Então Jesus se coloca como aquele que tem necessidade daquela pessoa que também tinha sede, embora tinha o poço ali para colocar água. Então Jesus se rebaixa. Então isso mostra também
uma identidade de Jesus, é um evento quenótico. Jesus se faz humilde para alcançar o quê? A pessoa. Então, esse já é um relato de uma antecipação daquilo que ele vai viver na glória, na cruz. É o rebaixamento. Se faz o quê? Se faz aquele cordeiro, se faz aquela vítima, para quê? Para alcançar a salvação a todos. E aqui também já antecipa esse momento nesse sinal. Então Jesus vai dizer, chama teu marido e volta aqui. Qual que é a resposta dela? O que a mulher pede? Vamos recapitular. O que ela vai pedir no primeiro momento? Dá-me dessa água, né? E parece que inverteu a lógica. Ele pede água, mas daí ele vai conversando com ela e ela vai reconhecendo que ele não era simplesmente uma pessoa comum. Dá-me dessa água que você tem a oferecer. O que Jesus pede para a samaritana? Chama seu marido. E a resposta? Não tenho marido. Estranho, chama seu marido, mas não tenho marido. Então Jesus disse, lhe disseste, falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso dissesse a verdade. Não está estranho isso aí? É teu ou não é teu? Você tem ou não tem marido? Parece confuso o texto. Então, a samaritana tem ou não tem marido? Jesus estava confuso? O que está acontecendo, né, nesse texto? Então vamos entender melhor o que Jesus estava dizendo, só para a gente entender o porquê desse relato. Vamos pegar o livro do Reis, vai explicar isso. A Samaria era um território que foi invadido pelos povos da Babilônia. Olha só o que vai dizer o texto do livro dos Reis, capítulo 17. Os babilônios fizeram uma estátua de Sucote-Benote, os de Culta, uma de Nergel, os de Emate, uma de Azima, os de Ava, uma de Nebaás, uma de Tartaque e os de Serfavaim. Queimavam seus filhos em honra de Adrameleque e Namaleque, deuses de Serfavaim. Então aqui os babilônios fizeram, lá na Samaria, o texto do livro dos Reis vai mostrar a invasão do povo da Babilônia, e lá eles fizeram quantas estátuas? Vamos contar. 5. Então, vamos lá entender. Aqui existia, e é um lugar onde existia também aqui, o templo. Um templo da Samaria. Né? Então, era o antigo templo que os primeiros viviam a adoração ao Deus único, Deus Israel, que era o templo de Gerizim, de Siquém, na Samaria. Então era lá que o povo vivia a adoração ao único Deus. Porém, com a queda de Israel, né, como único reinado, e aí vem os babilônios, eles vão construir quantos? 5 templos na Samaria. E aí a gente vai entender o porquê Jesus vai dizer, tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu. Então vamos entender lá. Ó. Qual que é o marido que agora ela tem? Era o templo que ela já tinha resgatado. Eles não viviam mais na idolatria. Mas ela tinha um templo, que era o de Siquém. Eles viviam agora na lei. Mas não era o marido perfeito, era a antiga lei. Agora, quem é o marido perfeito? Então a gente vai resgatar aqui. Ó. Eu fiz essa comparação com o texto do livro dos Reis, os 5 templos que existia na época da Samaria. E até hoje se tem essas imagens dentro da Samaria, em outros lugares se acham esses pequenos templos, vamos dizer assim, mas eram mais estátuas e lugares de culto de idolatria. Existiam lugares em que se sacrificavam até mesmo crianças. Então, um desses templos era para isso. Então, esse é de Adrameleque. Meleque, né, que é de criança. Maleque. Que daí vem o termo moleque. Né, moleque é aquele
que é alguém que eu preciso sacrificar. Quando você chama alguém de moleque, toma cuidado, né? Nesse termo, ele vem de Meleque mesmo, né? De criança, ó, vou sacrificar você, menino, seu moleque, né? Por isso que vem o Meleque. É um termo hebraico. Então, os 5 maridos. O 6º marido que agora tens não é teu. Né? Esse templo que elas agora viviam sua fé judaica, embora na Samaria. A fé de Israel, de um único Senhor. Porém, não era o marido perfeito. Qual que é o marido perfeito? O 7º marido. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Quem é o marido, o esposo perfeito? Nenhum esposo pode dar essa água. Ela vai voltar a ter sede. Quem é? O 7º marido é o próprio Cristo. Então, Jesus é o esposo perfeito. Então, João, ele traz uns relatos em que revela realmente quem é a nova aliança, ele mesmo. Pegarmos um relato, que eu não vou explicar, porque nós tomaríamos muito tempo. Se pegássemos os 7 sinais de Jesus, todos eles vão mostrar isso. Bodas de Caná, tem um sentido maravilhoso do texto. A gente usa somente às vezes para dizer a intercessão de Maria, mas é muito pouco. Existe um texto muito bem elaborado de João para mostrar que ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que realmente é a fonte da graça em nossa vida. Então ele é o esposo para nós perfeito. Por isso que depois peguem o texto agora, depois desse texto da Samaritana, leia de novo, e aí vai ficar muito claro. Tanto é que ele vai dizer, virás momento que você nem aqui nessa montanha e nem em outra encontrará o teu Senhor. Em espírito e verdade agora, quem é o Senhor? Aonde se encontra esse Deus? É Ele mesmo. Em nenhuma montanha, nem de Jerusalém e nem de Gerezim, né, no Monte Siquém, encontrareis o Senhor da vida. Ele vai falar isso com a samaritana. Então, é claro que ele está dizendo que agora já não há mais templo. Ele é o templo vivo. Ele é o Senhor da vida. Tá? Então, o Evangelho de João, ele vai mostrar que ele é o Senhor da vida. E esse Senhor, ele se entrega de amor por nós. Ele se esvazia por inteiro. Ele se humilha, como ele faz com essa samaritana, para o quê? Para alcançar a salvação a todos. Então essa é a proposta do Evangelho de João. Tranquilo? Então vale a pena a gente saborear o Evangelho de João, né, entendendo essas promessas de Deus, de Jesus Cristo em nossa vida. Tá bom? Depois, eu já vou pular aqui para a literatura paulina. Então, para que Paulo vai escrever as suas cartas? Paulo, ele vai formar as comunidades, inúmeras comunidades que estão relatadas, né, em Atos dos Apóstolos e outras as cartas. Para ele realmente fazer, realmente revelar a pessoa de Jesus Cristo, a fé, a identidade cristã, ele não conseguia estar a todo momento. Imagine a dificuldade dele em viver em diversos lugares muito longes, né, lugares longínquos demais, né, e lá não tinha trem-bala, né, não tinha carro como nós temos hoje. Imagine a dificuldade de pegar embarcações. O relato de hoje, Atos dos Apóstolos, São Paulo, né, os apóstolos vão pela primeira vez na Europa. Eles chegam na casa de Lídia. Imagine, então, de Jerusalém até a Europa e vão para outros lugares, para a Grécia, entre inúmeras dificuldades, em naufrágios, em inúmeras situações. Então, São Paulo realmente foi alguém que se despojou por inteiro para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo vivo e presente entre nós. Então, as cartas de Paulo foram escritas para quê? Foram escritas para responder
a situações concretas e responder problemas específicos de várias comunidades que o apóstolo acompanhava. Então, para que foram escritas as cartas? Para esclarecer situações pontuais de cada comunidade. Tem essa questão aqui na igreja de Corinto. Então, ia lá e se falava em relação à igreja de Corinto, alguma situação específica. Por exemplo, é lícito você comer tanto pão na ceia? Só um pedacinho basta. Se você quer comer, se esbanjar, coma na sua casa. São Paulo fala isso. Então, são situações específicas. Em outra comunidade não tinha esse problema. Agora, como eles estão vindo de uma comunidade que era idólatra, que vivia um paganismo, ele precisava rearticular para as pessoas não viver um paganismo dentro da igreja, né? Ou tradições que eles viviam na comunidade e que não correspondiam à fé cristã. Então, São Paulo ia remediando, ia para cá e para lá, tentando contornar essas situações. Então, nós temos o quê? As cartas. As cartas aos Romanos. Então, lógico que a carta é a comunidade da onde? De Roma, né? A carta aos Coríntios, a carta de Corinto, na Grécia, né? Então, nós temos a comunidade grega, e aí temos várias, Gálatas, Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aqui as primeiras cartas de São Paulo. A carta a Timóteo aqui é endereçada a uma pessoa, mas provavelmente junto com essa pessoa ele quer dar o quê? Uma lição a uma comunidade, uma comunidade que estava junto de Timóteo. Com certeza ele era um presbítero, um diácono, comandava uma comunidade. Então por isso São Paulo vai fazer essa exortação, principalmente a Tito. Tito era um jovem, então por isso ele, mesmo encarregado de uma função na igreja, São Paulo vai dizer, olha, não te menospreze por seres jovens, torna-te modelo, realmente viva a sua fé. Então a dificuldade de Tito em realmente ser jovem e já ser encarregado de um ministério grande ao lugar onde ele vivia. Então por isso São Paulo vai pontualmente dizer a pessoa de Tito. Então é uma dificuldade que ele vivia lá. Tranquilo? A carta a Filemon, e alguns dizem que é de São Paulo, mas nós sabemos hoje que não é, a carta aos Hebreus, né, que é uma carta paralela, né, que nós não sabemos a autoria, mas que por muito tempo se falava que era da carta de São Paulo, mas não é endereçada. Podem ver que no início dessas cartas de São Paulo ele vai dar o endereço. Eu, Paulo, e aí ele faz a sua saudação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Essa saudação que o padre faz não foi a igreja que inventou, não. Vem de todas as cartas iniciais de São Paulo. Então todas as cartas são endereçadas com essa saudação trinitária. Então não foi o bispo, não foi o papa que inventou, não. É essa saudação paulina que nós respondemos e assumimos já no início de uma celebração. Então ela é paulina. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tranquilo? Parece que estão assustados. É muita coisa, né? Mas a gente vai com calma. Tranquilo? Podemos seguir? Com relação à literatura paulina, lógico que eu não vou expor cada uma delas, mas só para a gente entender o sentido histórico aqui, né, de cada uma delas, para a gente caminhar. Então, como se dá a apologética aqui, na literatura paulina? E é muito forte. Corrigindo as comunidades, defendendo a fé, retirando aquilo que era próprio de um costume local e que às vezes não dava identidade cristã. Então existem inúmeras situações, tá bom? Então a apologética, a defesa da fé, ela se dá na escrita. O próprio fato de Paulo escrever e exortar a comunidade já é uma apologética, tá? Eu não coloquei aqui, mas nós temos também as cartas católicas. O que é a palavra católica? Universal, né? Então, já a carta, por exemplo, de Pedro, a carta de Tiago, a carta de Judas,
e outras cartas ali endereçadas, João, nós temos o quê? Um endereço que não é para uma comunidade específica, mas para toda a igreja. Então, se Paulo ele escreve pontualmente a um lugar, as cartas católicas, que nós chamamos, ela é endereçada para toda a igreja. Quando o Tiago fala, por exemplo, da confissão, ele fala, olha, confessai uns aos outros, ou como a unção aos enfermos, ele está endereçando não a uma comunidade, é uma regra para toda a comunidade apostólica, para toda a comunidade igreja. Então, são cartas endereçadas a todos. São Pedro também, ele vai endereçar de modo geral. Então, ele vai criar exortações, orientações para toda uma igreja, uma comunidade de fé que assume essa identidade em Cristo ressuscitado, no Cristo ressuscitado. Tá bom? E aí está faltando a última, que ela é complexa, né? Nós perderíamos muito tempo, mas vale a pena a gente refletir. A apologética no Apocalipse de São João. Poderíamos trazer uma aula, mas eu vou expor uma situação do Apocalipse para a gente entender. Então, o Apocalipse é o livro do quê? Do fim dos tempos? Não pode ser. Não é só. Apocalipse quer dizer revelação, é o livro da revelação. Então, ele vai mostrar o quê? Essa situação que a comunidade vivia já no ano 120, 110, 100, em que eles viviam uma grande perseguição. Então, diante dessa perseguição, a comunidade precisava usar o quê? De imagens para que outras pessoas que não a fé cristã não conseguissem ver o conteúdo da mensagem que eles viviam. Aquelas imagens eram um código. Por exemplo, a imagem da besta. Nós sabemos claramente dentro da teologia que é o quê? É um império romano, o imperador. O imperador não sabia que ele era a besta, mas a comunidade cristã sabia. Eles são besta. Então, eles sabiam o que realmente era uma besta. E agora, hoje, você colocar no YouTube, cada um fala que é um, né? Tem correntes protestantes que vêm lá de Ellen White, né? Ela dizia que a besta era o Papa. Ela dizia e se corre essas ideias e algumas correntes protestantes. É o Papa, 666. Entre outros, cada um vai dizendo, é o Papa que vai vir agora. Ou é alguém, alguma pessoa infiltrada na igreja. Não. Nós sabemos que a besta já foi. Aconteceu no tempo de Jesus. Mas que também nós podemos reler também. Qual é a besta hoje? Tomara que não seja nós a besta, né? Quem é a besta hoje? Vamos dizer assim, o sinal. É aquilo que realmente oprime a pessoa. Não deixa a pessoa viver a sua fé, a sua identidade cristã. Então, se existia alguém que oprimia a comunidade, não deixava com que ela tivesse a liberdade de expressar a sua fé, hoje também existem esses sinais de besta, que oprime a comunidade, não deixa ela viver a sua fé, a sua identidade cristã católica. Então, ainda existe. Lógico que a gente não pode colocar um sentido só histórico. E hoje para nós? Então, o Apocalipse é atual, com certeza. Né? E é preciso discernir claramente o que é isso, para a gente não ficar criando bestas à torto e direito, tá bom? Então, todas essas imagens que nós vamos trazer dentro das comunidades, do texto de João, do Apocalipse, ele quer mostrar uma situação da comunidade. Eu vou chamar a atenção aqui, eu vou tentar resumir. Alguns aspectos, por exemplo, da apologética dentro do Apocalipse, quando ele mostra, por exemplo, as 7 igrejas. Existe uma apologética forte dentro dessa reflexão das 7 igrejas, que ela é muito usada com imagens, justamente para não mostrar o lugar e a identidade daquele lugar, porque senão as pessoas iam lá e o quê? Exterminavam essas pessoas.
Então, por isso, eram endereçadas de modo simbólico, com imagens. E a gente vai entender claramente o que quer dizer esses textos. Então, nós temos a imagem das 7 igrejas que existiam. Não eram situações fictícias, não eram situações simbólicas. Historicamente, as 7 igrejas, elas existiam, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia, Laodiceia, Esmirna e Éfeso. Já leram esse texto das 7 igrejas do Apocalipse? Já ou não? Já? Já leram as 7 igrejas? Então a gente vai ver o porquê que São João vai fazer essa leitura em relação às 7 igrejas do Apocalipse. Por que essas recomendações de São João? As 7 cartas às igrejas exortam-nos a buscar a unidade em torno de Cristo. Então elas não fogem da revelação plena de Jesus, diante dos falsos cristãos que existiam na época, que produzem sua divisão e seu enfraquecimento. Então é um cuidado de João com essas comunidades. Então ele vai usar de imagens próprias de cada comunidade para mostrar o quê? Aquilo que está sendo o quê? Enfraquecimento de cada comunidade. Tá bom? Como que é a forma desses textos? Querem pegar o texto? Uma igreja para a gente entender? É fácil de achar o último livro da Bíblia, Apocalipse. Capítulo 2. Antes disso, ele tem uma mensagem inicial às igrejas. A gente não vai ver, só a gente entender um pouquinho como que é. A primeira mensagem é a igreja de Éfeso. São Paulo já foi a Éfeso e fazia grandes exortações, cerca do ano 40, 50, 60. Agora nós estamos no ano 100 e ainda eles precisam ser exortados, a comunidade. Então, a exortação principal vocês vão achar muito interessante, porque São Paulo já falava a mesma coisa e esse povo ainda estava vivendo nessa questão. Então, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus, pusesses à prova que se dizem apóstolos e não são e as achastes mentirosos. Tens perseverança, sofrestes pelo meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que arrefece o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão virei a ti e removerei teu candelabro do teu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem. Detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que só aquela pessoa que mora naquela comunidade sabe realmente revelar o que é, tá bom? Essa imagem. Existe um elogio. Conseguem distinguir o elogio aqui? Qual que é o elogio? Todas essas cartas têm elogios. João, ele elogia, mas depois ele dá uma apunhalada ao mesmo tempo, né? Paciência, perseverança, né? Essa é o elogio daquela comunidade. A exortação e a repreensão.
Linda a repreensão, né? Qual que é a repreensão? Hã? A exortação. Arrependa-te e retorna às primeiras obras, ao teu primeiro amor. Qual é esse primeiro amor? O amor que Paulo colocou naquela comunidade. E eles não estavam vivendo aquilo que São Paulo colocou dentro do itinerário que foi colocado na comunidade. Então retorna aquele primeiro amor, em que Paulo colocou no coração de vocês, em que vocês abriram o espírito para a graça. Então, exorta e viva o teu primeiro amor. Então essa é a apologética, né? Essa defesa desse amor em Cristo Jesus. A instrução. Tem instrução? Como fazer isso? O que é uma instrução? Então, ele não deixa assim, faça isso. Tem uma instrução aí. Também, né? Mas arrepende-te. Então, como você vai viver esse retornar ao primeiro amor? Com arrependimento. Não tem como viver o primeiro amor sem a conversão. Eu preciso o quê? Retornar. O que é a conversão? Mudar de direção. Então muda de novo de direção, retoma o teu caminho que você foi chamado. Então essa é a instrução, o arrependimento. A promessa. Qual que é a promessa dessa igreja? Comer o fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Nossa, que prêmio, né? Você está no paraíso, na glória, né? Só pode ser isso, porque o fruto antigo era o pecado, né? Mas existia o fruto do bem e do mal. Então, a promessa. Então, a forma literária de todas as igrejas, ela se dá com uma imagem, com elogio, exortação, instrução e promessa. Tá bom? Só para a gente colocar aqui. Eu vou dar um exemplo, eu não vou colocar todas, tá bom? Algumas que eu acho importante, que para a nossa vivência cristã é importante e é muito bela. Aqui nós temos uma sequência que eu fiz, né? Quando a estrutura fala ao anjo da igreja, as igrejas. Quando fala ao anjo da igreja, existe uma forma de dizer que é alguém que tem autoridade. Era considerado um anjo. Né? Que é um anjo? É um mensageiro. O mensageiro de Deus são os apóstolos, né? Nesse caso. Ao anjo da igreja, que está em tal lugar. Né? Então, o anjo não tem lugar fixo. Se é o anjo da igreja que está em Tiatira, em Éfeso, é aquele apóstolo. Significa que tem um líder aqui. Então vocês têm que ouvir a liderança daquela comunidade. Como nós temos aqui. Um bispo, um pároco, né, o anjo da igreja que está aqui. Ele que anuncia a mensagem do evangelho. Então, é isso que diz a igreja, ao anjo da igreja ou as igrejas. Tá bom? Então, só para a gente saber, quando ele faz aquele final... ou o início, quando ele faz essa comparação. Ao anjo da igreja ou às igrejas. Tranquilo? Então, a estrutura literária. Olha só, em Éfeso. O que aconteceu em Éfeso? Perdeu a resistência e abandonou o primeiro amor. Em Esmirna, indigente, mas não tem nada de negativo. Mas se faz indiferente. Não tem nada de negativo, mas faz cautelas e exortações. Em Pérgamo, resistente contra o sistema da época, a idolatria daquele lugar. Em Tiatira, um questionamento, o que realmente é profecia? As pessoas estavam confusas, o que é a profecia para aquele momento? Existiam os profetas, é preciso discernir quando uma profecia realmente ela é verdadeira. Sardes estava engolida pelo sistema, já estavam vivendo uma idolatria grande naquele lugar. Filadélfia, fraterna, não tem nada de negativo. Tanto a segunda, né, depois a primeira e antes a última, não tem nada de negativo na sua relação. Parece que até um sistema que João vai colocar muito
belo, né, dentro dessas comunidades. O que quer dizer Filadélfia? É fraterno mesmo, né? Então já coloca o próprio nome, aquilo que realmente eles viviam. Laodiceia perdeu a resistência, indiferente ao amor, à vida, à graça de Deus. Então, essa é a estrutura de cada comunidade que João vai exortar e vai fazer a sua referência de estrutura. Olha só que sequência bonita, né? E lendo, se Éfeso abandonou o primeiro amor, Laodiceia, na última, é indiferente ao amor. Né? Esmirna e Filadélfia não tem nada de negativo. Pérgamo e Sarde, todas têm relações de conflito contra o sistema cultural, sistema de governo do lugar. E Tiatira, essa centralidade da profecia, discernir a profecia. Tá bom? Então, vamos dar um exemplo de Éfeso. Para a gente entender o que se queria dizer, a gente leu agora Éfeso, não é? Vamos ver o que era essa cidade de Éfeso. Alguém pode ler? Então era a menor entre todas. E o texto vai mostrar claramente. Olha o que tinha em Éfeso. Leia de novo. Pode ler isso. Era chamada de luz. Qual que é a imagem que São Paulo vai trazer? Peguem lá de novo. Qual que é a imagem? Os candelabros. O que é um candelabro? É luz. Ele está fazendo referência ao quê? A comunidade que tinha uma identidade de luz, como da cidade de Éfeso. Né? Então, luz da Ásia. Vocês são chamados a ser essa luz, mas não a luz dentro do paganismo, a luz que é Cristo. Vocês têm o candelabro, vocês têm esse sinal, tá? Olha a imagem, né? Comparando aquela situação que a gente colocou. O que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O elogio, vocês são perseverantes. A repreensão, abandono ao primeiro amor. Então, embora seja perseverante, mas de hora em hora estão lá abandonando esse amor que receberam. E a instrução, o arrependimento, a promessa, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tranquilo? Esmirna, eu vou pular essa aqui, tá bom? Que não vai dar tempo. Essa aqui é interessante, vou colocar. Pode ser? Então vamos lá. Esmirna. Ele vai dizer o texto, apesar de pobre, você é rica. O que quer dizer isso? O que é a cidade de Esmirna? Quem pode ler? Vamos lá pegar o texto para a gente entender. Capítulo 2 ainda, versículo 8 até o 11. Então, ao anjo da igreja de Esmirna, eis que diz o primeiro e o último, que foi morto e retomou a vida. Quem retomou a vida?
Será que é só Jesus que está falando aqui? Construída e fortificada sobre as ruínas de uma antiga cidade. Então, ao mesmo tempo que ele fala de Cristo, ele fala o quê? Da cidade que foi o quê? Reconstruída. O primeiro e o último que foi morto e retomou a vida. Eu conheço a tua angústia e tua pobreza, ainda que sejas rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que há de sofrer, pois esses dias o demônio vai te lançar alguns de vós na prisão, para pô-lo-vos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Então, ele está falando que, comparando a igreja, o lugar de Esmina, o território, com a pessoa de Jesus Cristo e também a sua segunda vinda. Então, ele está usando também através dessa cidade. Outra questão interessante. Qual é a promessa? A Esmina era considerada fiel ao império e ao culto ao imperador. Então, existia uma forte pressão para que as pessoas vivessem o culto ao imperador. Então, olha, ser fiel, ser forte. Olha, enfrente o martírio. A cidade era comparada a uma coroa, por diversos motivos, o território, o lugar. Porém, o João está dizendo, ao vencedor lhe darei a coroa da justiça, a coroa da glória. Então, essa coroa é esse sinal também na vida desse povo. Então, a imagem, o primeiro e o último, o que morreu, mas voltou à vida. O elogio, sei da tua tribulação, da tua pobreza, contudo és rico. Ao mesmo tempo que ele está colocando a situação de pobreza e miséria da cidade, ele está colocando a questão pessoal da comunidade cristã. Repressão. Não, ele está exortando para a pessoa o quê? Ser forte, ser fiel. Instrução, não tenhas medo. Enfrente, viva essa fé que vocês foram chamados. E a promessa, te darei a coroa da glória, a coroa da vida. Então, se o povo estava vivendo sobre o desígnio da coroa imperial, e aí tinham que viver a idolatria, tinham que viver o culto aos pagãos, não, ser forte, que eu vou te dar uma outra coroa, a coroa da glória. Então, essa é a promessa. Isso tem a ver com a apologética? Muito forte, né? Muito forte. Quando a gente fala, olha, não tenhas medo, defenda aquilo que você acredita, vocês vão ganhar a coroa da glória. E ainda hoje, numa sociedade que a gente é muito imediata, que viver hoje as coisas, né? Falar que eu te darei a coroa da... Nossa, mas um dia? Agora? Por que não agora? Né? Isso é muito contraditório com a mentalidade atual. Né? Porém, é uma recomendação da igreja aqui. Né? Ser perseverante, ser fiel, que você recebe a recompensa. Os discursos da igreja, muitas vezes, ele soa assim, agora. Você tem que viver isso agora. E as pessoas querem viver o imediato. Quero ser curado agora. Quero viver isso agora. Não é o pensamento cristão e da comunidade primeira. Né? A paciência, o elogio, a defesa da fé, a fidelidade, isso faz parte da vivência comunitária primeira. Tá bom? Agora eu vou passar muitos aqui, depois vocês vão ter os slides e vão lendo o texto, vocês vão entendendo, tá bom? Eu vou pegar a última. Já está acabando, né? Vou pegar a Filadélfia aqui. Vamos ler aqui, Filadélfia? Vamos lá. Sardes, capítulo 3, Filadélfia 7. Alguém pode ler? Quer ler no microfone? Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Eis o que diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir.
Conheço as tuas obras. Eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque apesar de tua fraqueza, guardaste a minha palavra e não renegastes o meu nome. Eu te entrego adeptos da sinagoga de Satanás, desses que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo, porque guardastes a palavra de minha paciência. Também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o santo de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desde os seus céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem não tem ouvido, né? Ele está dizendo, vocês ouçam mesmo. Escuta aí, senão tem consequências. Então, a imagem, né? O santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que ninguém que abre e ninguém fecha. Quem é esse? O santo verdadeiro. Jesus Cristo. Mas para a cidade de Filadélfia tinha um outro personagem que vocês vão ver, uma outra imagem, né? Para a cultura do lugar. O elogio, guardasses minha palavra e não renegasses diante do culto idolátrico, daquilo que vocês estão vivenciando. Repreensão, tem uma repreensão própria. A instrução, guardar essa fé. Então ele está fazendo essa comparação a essa chave, e aí ele está pedindo, guarde essa fé que vocês receberam, a essa igreja que é fraterna. E a promessa, farei uma coluna do templo do meu Deus, no templo do meu Deus. Então, na igreja, no templo lá de Filadélfia, existia a imagem do Deus Jano. O que ele tem sobre a imagem? A chave. É ele que fechava e abria a porta do templo da idolatria lá da Filadélfia. Porém, esse Deus aí é fajuto. Nós temos o Deus, o santo, o verdadeiro, que ele abre as portas e ninguém fecha. Existia um templo em que se fechava a porta em janeiro, por isso o Deus Jano. Era uma época que se fechava as portas, ninguém podia abrir. Mas Jesus Cristo, o santo, o verdadeiro, ele, a porta que ele abre, ninguém fecha. Tá bom? Então, nenhuma divindade é maior do que o santo verdadeiro. Por isso, guardem a fé. Não deixa se levar por essas imagens aí que passam, que são situações que são passageiras, né? Mas existe esse Deus. Tá bom? Então, Laodiceia, a última, que é muito conhecida, a gente usa nos discursos dentro da igreja, a gente vai vivenciar. Vamos ler essa aqui de novo? Pode ser? E a gente fecha e a gente se encerra, porque já deu tempo, vocês estão morrendo de frio aí, estou vendo o pessoal aí, tá bom? É que assim, padre empolga, né, quando vai falar da palavra, né? O duro se não falasse, né? Então vamos lá, Laodiceia, quem pode ler? A última. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então aqui existe a imagem que a gente pode ver, né? Ela é envolvida por poder econômico, o ouro, né, a cobiça das coisas. Então existe toda uma imagem de Laodiceia. Então ela, sobretudo, ela se destacava por ser um centro medicinal da época. Então as pessoas iam buscar, por exemplo, a cura dos olhos. E lá que surgiu o chamado colírio, que era uma pomada para os olhos. O texto vai dizer sobre os olhos: procure de mim, aconselho que busque de mim roupas, um colírio, que vocês possam realmente enxergar. Agora sou eu, não é? Essas pessoas não podem te dar a medicina que é a medicina de Deus. Então, Laodiceia se destacava sobretudo por ser um importante centro medicinal, devido às águas de origem vulcânica, nas fontes perto da cidade. Também era um centro oftalmológico famoso. Produzia uma pomada para os olhos chamada colírio. Com uma medicina muito desenvolvida, seus médicos eram cultuados pela cidade, que registrou o nome de vários deles nas moedas locais da época. Então, a problemática envolvida com a questão econômica, as pessoas se deixavam levar por essa situação, o ouro, o prestígio das roupas, porque lá se fabricavam lãs pretas, tecidos grandiosos na época, e o poder da ideologia da época, a pomada, o colírio, né, essas situações que as pessoas deixavam se envolver. A imagem fala o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, olha, pode criar colírio, pode criar as vestes, mas existe um princípio criador de todas as coisas, é Deus. As pessoas podem até inventar as pomadas, o que for, mas existe um princípio criador. Essa é a imagem que é trazida nesse texto. Elogio. Quase não há elogio, parece que está só repreendendo essa comunidade. A repreensão, se acham autossuficiente, não depende das pessoas. Se eu tiver o colírio, se eu tiver o tecido, se eu tiver o ouro, se eu tiver meus bens, eu tenho tudo aquilo que eu preciso, e aí muitos vão deixando a fé. Isso é atual? Então Apocalipse é atual, né, gente? A instrução, comprar de mim, ele está falando de Jesus. O ouro purificado no fogo para enriquecer. Vestes brancas para cobrires. Se eles ofereciam vestes negras, lã preta, a lã de Cristo é branca. Né? É a imagem do Cristo ressuscitado. Colírios para ungires teus olhos e recuperares a visão. E a promessa, sentar comigo no trono. Tá? Então, olha que promessa bonita, né? Não é do lado, é comigo, venha junto de mim. Porque existia o trono dos deuses, agora existe o verdadeiro trono. Interessante aqui, ele vai falar, olha, vocês, ora são mono, ora, como que é? Ora o quê? Ora quente, morno o quê? Deus vomita. O que o texto está fazendo comparação? Lembra que a gente colocou aqui que a cidade é vulcânica. Então, ora é quente, ora é frio. Morno, o que acontece? Deus vomita. Então ele está fazendo a comparação com os vulcões da época. E aqui também as pessoas que chegavam na cidade tomavam aquela água morna, o que acontecia com eles?
vomitavam. Então, mono, Deus vomita. Então, não fique se tomando essa água, porque eu sou a fonte da vida. Ora seja quente, ora frio, porque mono, Deus vomita. Então, ele está usando da situação ali do lugar, né, para mostrar essa questão do morno, quente e o frio nessa relação com Deus. Tá bom? Vamos parar por aqui, né? Depois aí a gente dá o passo para o nascimento pleno da igreja, nesse desenvolvimento das igrejas na comunidade apostólica. E a gente vai passando aqui agora a Didaquê, as cartas de Barnabé, cartas de Clemente e outros textos, que agora é dos discípulos, os apóstolos e os sucessores aí dessa igreja, que também é riquíssimo, muito belo, tá bom? O microfone já está até falhando, pedindo para parar. Vamos rezar? Alguém quer dizer alguma coisa? Tranquilo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, que através dessa aula possamos realmente retornar esse amor em Cristo, realmente buscando essa palavra de Deus. Que cada vez que ao lemos, ao entendemos, possamos nos encantar com ela. Realmente vivenciarmos e tomar essa palavra para a nossa vida, para realmente vivermos a graça e as promessas de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de seu esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite.